Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Daniel e eu tô aqui para começar mais um programa para vocês. E ó, eu tô aqui ó, na frente do Bunkyo, Rua São Joaquim, número 381, e eu vou começar um vídeo bem legal para vocês vão ver que bacana. Continua, acompanha. Bom, gente, nós estamos aqui no Museu Histórico da Imigração Japonesa no Brasil. Eu estou aqui com a presidente da comissão do museu, que é a senhora Lídia Yamashita. Ela vai contar um pouquinho para a gente sobre o museu. Lídia, pode contar para o nosso público a história do museu, né? Por que o museu foi criado, quando que ele foi criado? Conta um pouquinho para o pessoal, para eles saberem a história. Este museu foi criado em 1978 para comemorar 70 anos da imigração japonesa no Brasil. Isso porque a primeira geração de imigrantes estavam ficando mais velhos e eles acharam que nesse momento, se não deixar gravado a história dos imigrantes aqui no Brasil, tudo isso ia ficar perdido e a geração seguinte não ia saber como foi a vida deles, a chegada, e como que eles foram trabalhando aqui no Brasil. Foi por isso que foi construído esse museu. E quantos itens tem aqui no museu, no acervo? Bom, o nosso museu tem aproximadamente 100 mil itens, né? Porque tem fotos, álbuns, revistas, contratos, mapas e objetos, né? Utensílios que todos eles usaram tanto em casa quanto no trabalho, né? Então, tudo isso é mais ou menos 100 mil itens que temos aqui. Nossa, 100 mil itens. E esse acervo, esses 100 mil itens, como que o museu conseguiu todas essas peças, né? Como que foi criado esse acervo? Então, houve uma grande campanha, né, para construir o museu e foi divulgado nos jornais de língua japonesa que o museu vai ser construído e pediu para todo mundo fazer a doação de peças que lembrem a história da imigração japonesa e assim do Brasil inteiro, lá do norte, desde Amazonas até ao sul, muita gente trouxe e doou objetos aqui ao museu. E antigamente existiam cooperativas agrícolas em várias regiões e várias cidades também do interior. E todo mundo poderia levar à cooperativa, que a cooperativa então se encarregava de trazer até aqui em São Paulo e foi ajuntado então tudo isso de materiais. O nosso museu, em matéria de acervo de imigração japonesa, é o maior do mundo, né? Nós temos a maior quantidade de acervo referente à história da imigração japonesa. Nossa, doações. Agora eu fico pensando uma coisa. Os itens aqui são itens antigos, né? Que tinham um grande valor para a família. O que leva uma família a doar alguma coisa tão importante que foi dos seus antepassados para o museu? Por que eles fazem essa doação? Isso. Eu acho que um pouco é característica do povo japonês de querer fazer alguma coisa coletiva, um bem comum, e também preservar a história é alguma coisa característica também do povo japonês, que ele quer deixar guardado o registro do que foi a vida deles, a passagem deles aqui pelo Brasil, e isso levou muitas pessoas a doarem não só utensílios domésticos, como panela de arroz, o prato ou a enxada, mas também peças que eram tesouros da família. Eles trouxeram, né, e eram bens guardados aqui pela família e resolveram doar para poder contar essa história dos imigrantes japoneses aqui no Brasil. Nossa, que legal essa história de coletividade, né, do povo japonês. Com tantos itens, tem algum aqui do museu que a senhora julga mais importante, que ele teve um grau de importância maior na imigração? Sim. Na verdade, existem muitas peças aqui, realmente para eleger seria até um pouco difícil, mas eu escolheria então aqui esse pequeno diário de bordo de uma pessoa que chama Ryo Mizuno,
foi quem iniciou a imigração japonesa ao Brasil e trouxe os imigrantes nesse navio que é o Kasatomaru. O Kasatomaru é o símbolo da imigração japonesa, é o ponto de início, né, da história da imigração japonesa aqui no Brasil. E o diário de bordo, então, é desse empresário que trouxe todos os imigrantes e que ele foi anotando ao longo de toda a trajetória para chegar até o Brasil. Cada dia ele foi anotando tudo que ele observava, né? Tanto o clima, sei lá, as estrelas, coordenadas, eu não sei direito, mas tudo isso foi traduzido para português, digitalizado, e vai ser possível ver futuramente, né, muito breve, no site que está sendo reformulado, né? Nosso site do museu está sendo todo reformulado e então depois vai poder ser visto também. Agora pode ser visitado aqui, né? E pode ser visto aqui o diário, então, que tem 112 anos, né? Está em estado assim bom, conservação boa, é possível de ler, quem sabe ler japonês, dá para ler, então, apesar de ser uma caligrafia, né, de letra corrida, mas é uma peça original e tem 112 anos, então ele é um marco importante também como acervo. Sim, nossa, 112 anos e o papel ele está tão bem conservado, né? Isso. Realmente dá para ler, quem sabe ler consegue ler direitinho, realmente. Isso. É um grande item. A tinta também está inteiro, né? Você vê que não desbotou, dá para ler. Exatamente. Direitinho. Nossa, é realmente uma peça muito bem conservada. Só tem essa, uma peça única, sim, né? Bom, dona Lídia, agora, né, nessa época de pandemia, Covid, o museu reabriu, né? Como que o museu está trabalhando agora com todos esses problemas do contágio e tudo? Isso. Bom, o museu está aberto desde o dia 5 de novembro, só que com horários restritos e dias também restritos. Só está aberto de quinta, sexta e sábado, das 10h30 da manhã até 1h30 da tarde. 1h30 é o último ingresso, a pessoa tem 1 hora para ver, 2h30 todos têm que acabar. Mas é só agendado, vocês podem agendar por site do museu ou telefonando para o museu. Né? Então, eu convido a todos virem, porque nós tomamos todas as medidas de segurança quanto à higiene. Todo o carpete aqui foi higienizado por uma empresa especializada, assim como o ar-condicionado. Nós chamamos uma empresa especializada em higienização de ar-condicionado. Então, ele está todo higienizado com toda a segurança e todos são obrigados a usar máscara. Nós não estamos usando agora para poder falar, mas aqui dentro é obrigatório o uso da máscara. Então, convido todos a visitarem, porque dá para fazer uma visita tranquila e as pessoas estão começando a vir, sim. Então, seria muito bom se todos pudessem visitar o nosso museu. É isso aí, pessoal. Venham visitar o museu, que é um grande passeio, viu? Vocês vão conhecer sobre a imigração, saber sobre como seus antepassados vieram e o melhor de tudo, né? Vai estar todo mundo seguro. O museu está tomando bastante cuidado com isso, né? Então, é muito importante tudo isso, né? A parte da segurança da pandemia, a pandemia não acabou, né? Então, vamos todo mundo se cuidar. Dona Lídia, bom, muito obrigado por receber a gente aqui no museu, tá? Obrigada. Nós vamos mostrar para o pessoal mais um pouquinho aqui do acervo. Obrigada. E não esqueçam de visitar, tá certo? Isso. Valeu, gente. Obrigada. Obrigado, Dona Lídia. Daniel. Obrigada.